Como você age em situações de estresse no dia a dia? Cada pessoa tem uma ação diferente, né? Existe um conceito na psicologia chamado de inteligência emocional. Vamos entender agora o que é e como desenvolver, conversando com a psicoterapeuta Miriam Moraes. Miriam, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente do que se trata, então, essa tal de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é um método desenvolvido por um psicólogo americano e para ensinar um pouco as pessoas como elas devem lidar com as situações de estresse, de alto estresse, né? E muito mais do que ensinar, é fazer com que elas apreendam a forma de se comunicar com o outro. A inteligência emocional passa um pouco por aí. Oi, Miriam, bom dia para você. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente, porque assim, quando a gente pensa na inteligência emocional, a gente pode pensar da seguinte forma, é usar as emoções de forma inteligente, mesmo aquelas emoções que podem ser negativas, tem como colocá-las de forma positiva? É mais ou menos isso? Exatamente. Eu posso te dizer que é exatamente isso, Marina. Nós temos um descontrole emocional quando nós estamos num alto nível de estresse, né? Isso é muito comum acontecer. Então, os nossos comandos, o nosso cérebro acaba mandando para a gente reações de confronto para cada situação uma, né? Vamos falar então assim da raiva, por exemplo, porque a raiva é uma coisa que poucas pessoas gostam de conversar sobre, inclusive, mas ela é muito importante para a gente também. Mas quando ela vem de forma agressiva, isso pode ser muito trágico, danoso. Então, a inteligência emocional coloca a questão que se você, no momento de estresse, no momento de raiva, conseguir parar por um instante e fazer uma breve respiração, já seria importante, porque aquela ação inicial que você teria, ela já seria reduzida. Então, conhecer os sentimentos é fundamental para poder colocar em prática a questão da inteligência emocional. Isso que você falou, então, é muito importante, né, Miriam? Quando a gente fala sobre inteligência emocional, muitas vezes a gente pensa que é simplesmente absorver ali, guardar as emoções, né? Guardar para si as emoções que a gente tem todos os dias. Mas não é isso. É saber lidar com as emoções que são naturais. Exatamente, Wilker, e ainda mais, né? É reconhecê-las. Nós temos por hábito, assim como eu disse, né? Peguei a raiva, porque a raiva é um sentimento que às vezes as pessoas olham como se ele fosse o pior dos sentimentos. Mas a raiva também nos impulsiona algumas vezes, né? E não só nos faz cometer erros, mas eu preciso reconhecer no momento que está acontecendo, né? Eu preciso reconhecer o que eu estou sentindo. O que é isso? Isso é raiva, isso é tristeza, isso é euforia? O que é? Para que a partir daí eu consiga ter uma ação mais assertiva. E aí sim, né, usar a minha inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, então, num breve resumo, seria reconhecer as suas próprias emoções. Seria isso. Miriam, essa inteligência emocional, essa maneira, né, de lidar com as emoções, ela pode ser passada ali de pai para filho, de mãe para filho, enfim, dentro de casa a gente pode exercitar isso para as crianças, enfim, os nossos filhos, eles cresçam de uma maneira mais inteligente emocionalmente? Então, isso é fundamental, né? Que seja feito desde a infância, desde o início. Mas também não tem uma idade, tá? Que a gente fala assim, nessa idade consegue ou não consegue. Porém, as crianças que conseguem desenvolver essa inteligência emocional são crianças muito mais sadias emocionalmente, no sentido de terem mais amigos, de conseguirem conviver em sociedade, em grupo, de não ter compulsões alimentares, de ter respeito e solidariedade com o outro, porque consegue identificar, né, inclusive o sentimento do outro. Então, cresce um adulto muito, muito melhor, assim.
para ele e para a sociedade. Quanto a os pais podem passar? Sim, podem, mas eles precisam ter primeiro, né? Então, assim, os pais precisam começar a olhar para eles. Por exemplo, a criança vai lá e faz, desde bebê, não tem uma idade, faz uma arte. E aí, como é que você reage a isso, né? Que tipo de informação você está dando para a criança que é o certo? Porque nós sabemos que nos primeiros anos o que os pais fazem é quase uma reprodução, né? Vira uma reprodução para a criança. Então, sim, pode passar de pais para filho, mas não necessariamente tenha que passar, né? Porque para que isso aconteça, o adulto tem que já ter algum conhecimento e entender as suas próprias emoções. E depois de adulto, é possível aprender a fazer isso? De que maneira? Existe algum profissional que a gente deve procurar? Um psicoterapeuta, por exemplo? Como funciona aí para quem já cresceu e tem tido prejuízos por causa da falta da inteligência emocional? Então, a falta da inteligência emocional, ela realmente traz, Wilker, muitos prejuízos. A gente vê isso nos relacionamentos de trabalho, nos relacionamentos afetivos e interpessoais, né? Mas, sim, o adulto pode, assim como eu disse, né? É importante, inclusive, que nós adultos percebamos as nossas emoções, compreendemos o que nós estamos sentindo, para que a gente possa passar para as nossas crianças e termos um outro tipo de pessoas um pouco mais para frente. O autoconhecimento é fundamental, né? O autoconhecimento ele pode vir de várias formas, mas, claro, eu acho que assim, principalmente com o acompanhamento de uma psicoterapia, né? Onde você vai realmente olhar para as suas emoções sem julgamento, sem colocar ela de uma forma negativa e entender a partir daí como eu me relaciono comigo mesma. Porque se eu não sei me relacionar, se eu não sei relacionar com os meus sentimentos, eu não consigo fazer isso com o outro. Então as minhas reações são sempre mais agressivas, né? Ou a reatividade ela vem com mais intensidade. Então, o adulto, sim, ele pode fazer isso no dia a dia dele, quando ele passa por uma situação, percebe aquela situação e consegue acalmar. Porém, nesses momentos, são os momentos que a gente menos escuta, né? A gente menos tem atenção para o outro. Então, por exemplo, adiantaria você, numa hora de grande estresse, onde você está falando muito alto com alguém ou discutindo com alguém, essa pessoa falar para você assim, calma, entenda o que você está sentindo e depois, então, esse trabalho, ele deve ser feito antes. Então, a gente diz assim, é um trabalho muito mais preventivo, entendeu? Do que curativo. Mas, sim, o adulto, com certeza, tem absoluta condição de se conhecer, fazer esse trabalho de autoconhecimento e, a partir daí, desenvolver, então, a inteligência emocional. Certo, Miriam, agora vamos te aproveitar mais um pouquinho aqui, tentar ajudar o pessoal de casa que tem passado por umas situações de estresse e não tem conseguido se controlar. Quais as dicas mais práticas assim que a pessoa deve fazer naquele momento ali, de emoções ali, né, ao extremo, enfim, em que ela não consegue manter o controle? O que ela pode fazer assim de instantâneo que pode ajudá-la a se manter mais controlada, inteligente emocionalmente, né? Sim. Vamos de novo reforçar a ideia de que reconhecer inicialmente o sentimento, né? O que está acontecendo aqui, o que eu sinto aqui. E a partir daí, né? Então, claro que em qualquer sentimento que você tenha, em qualquer situação que você esteja, todas essas dicas são válidas, né? Mas eu quero sempre reforçar a questão de que é importante reconhecer. Eu só consigo mudar em mim o que eu sei que existe, né? Não adianta alguém falar para mim que existe se eu não reconheço. Então, a mudança para um equilíbrio emocional, para uma vida mais sustentável emocionalmente, com melhores condições de relacionar com o outro, parte de mim, de como eu entendo o mundo e me coloco no mundo.
Então, é muito importante saber sobre isso. Então, volto a dizer, antes da dica imediata de salvar, né, a pessoa ali, vamos diariamente, em pequenas ações, percebendo, né? Eu tô ali, de repente, tentando conectar a televisão para assistir o programa que já vai começar e não tá dando, e aquilo me causa um estresse, eu fico nervosa. Quanto mais nervosa eu fico, menos eu consigo, né? Porque a descarga de adrenalina e tudo mais vai me prejudicar na minha ação. Então é hora de eu parar e falar, peraí, respira. Então, respira. Começa a primeira dica, né? Respira. Mas, gente, eu respiro. Eu já respiro, né? Não, respire conscientemente, faça respirações conscientes, profundas, porque quando eu faço isso, eu também oxigeno o meu cérebro e a partir daí as minhas ideias clareiam, né? E me acalma e minha corrente sanguínea, então tem todo um processo. Então, a respiração é uma coisa, né? Para, respira. Olhar para o que o outro está falando. Tentar não se colocar como centro. Então, ter um olhar e uma coisa que nós já falamos aqui em outras situações, ter uma escuta. Escutar, não interrompa. Por mais que aquilo esteja mexendo com você, espere que o outro conclua o que ele está falando. Porque às vezes nós escutamos, alguém começa a falar algo e você fala assim, nossa, lá vem de novo a mesma história, ou eu já sei disso, ou eu não estou com paciência para isso. Mas às vezes ele começa a falar um assunto que parece conhecido e desenvolve o outro. Então assim, para, respira, escuta o que o outro está falando e a partir disso, reaja. Este momento de parar, respirar e escutar já consegue fazer com que as coisas, as suas reações sejam muito mais equilibradas. Essa é uma delas. Outra que é muito importante, eu acho que a gente acabou de fazer isso agora com você, Marina, que é entrar em meditação. Entrar em meditação nada mais é do que essa oração maravilhosa que você fez, que diz que na solidão, e o Wilker falou também, né, que ele também acha isso, é o momento em que a gente pode achar um lugar para nós centrarmos, ficarmos ali quietinhos e fazer uma conexão com o superior. Então, fazermos uma oração, fazermos uma meditação, ler alguma coisa que seja edificante, né? Ter um momento seu para que você consiga controlar aqui, colocar as coisas no lugar, é muito importante. É incrível, né? Enquanto você falava, eu comecei a me lembrar de várias pessoas, né? Inclusive pessoas que são irmãs, ou seja, tiveram ali a mesma criação, tiveram praticamente as mesmas experiências de vida. Por que cada um tem uma reação tão diferente diante da mesma situação? Você usou o exemplo aí, né? Muitas vezes a pessoa não está conseguindo sintonizar um canal ali na TV, não está conseguindo, às vezes, ligar um filme, por exemplo. Algumas ficam extremamente bravas e outras ficam tristes, outras choram. Por que cada um tem essa reação, mesmo tendo ali praticamente a mesma bagagem cultural, a mesma foram criadas praticamente da mesma forma? O que influencia nisso? Então, isso é a questão da individualidade, né? Nós precisamos olhar, a gente precisa ter esse olhar, como eu disse anteriormente, o olhar e o escutar, que não é só ver uma pessoa, né? E eu volto de novo para aquela questão mecânica. Escutar, ouvir é mecânico, ver é mecânico, né? Escutar, não, é prestar atenção. Olhar é prestar atenção. E prestar atenção que cada pessoa é um indivíduo e tem as suas emoções, e foi criando as suas situações e percebendo a vida dentro do seu aspecto, dentro das suas necessidades e possibilidades emocionais. Então não dá pra gente querer que as pessoas reajam da mesma forma. E essa pergunta, Wilker, é muito importante, assim, eu acho que ela vem até trazer uma informação bacana mesmo, reforçando que eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que entender como eu reajo e não olhar para o outro e querer que ele faça, porque aí acontece uma coisa que a gente costuma dizer dentro da análise junguiana, que é
a sombra que se cria, né? Eu crio uma sombra que começa a me perseguir. A sombra nada mais é do que algo que eu não consigo olhar, eu não quero ver, e aí eu projeto no outro. E eu quero que o outro apague e resolva para mim. E aí acontece esse tipo de reação das pessoas, né? De querer de discussão, assim como os irmãos, como você falou, né? Um reage bem, o outro briga. Eu tenho gêmeos aqui no consultório que é assim, é tão interessante, quão diferente apesar de gêmeos. Então, entender a individualização de cada pessoa é muito importante e faz muito parte dessa inteligência emocional. Então, eu não posso querer que as pessoas, apesar de estarem no mesmo ambiente, tenham as mesmas reações ou, apesar de conhecer, ter a mesma educação e ter a mesma fé, tenham a mesma, e nem posso julgar a educação ou a fé pelas ações, entende? Porque se o indivíduo não se reconhece, ele acaba fazendo coisas que ele mesmo não está entendendo o que ele faz. O Miriam, agora tem algumas pessoas, na verdade acho que muitas pessoas, que nesses momentos de estresse, momentos de emoções que não conseguem controlar, a pessoa ela resolve se esconder, ela guarda ali aquele sentimento para ela, mesmo que ela pense, depois eu resolvo isso, agora eu não estou em condições. Essa questão de guardar, de deixar para depois, isso pode ser positivo, é negativo sempre, em alguma situação? É legal você fazer isso? Faz parte também da inteligência emocional ou não? Você tem que saber lidar ali naquele momento com aquela emoção. Então, esse mecanicismo, né, essa coisa do imediatismo que nós temos é o que nos faz ter reações tão eufóricas, né, e cria muita ansiedade, assim, aconteceu, eu tenho que resolver, não necessariamente. Guardar, então vamos dividir a sua pergunta, Marina, em duas partes, tá? Eu não preciso reagir imediatamente, que inclusive é o que nós estamos falando, né? Imediatamente é imediato, é agora. Aconteceu, reagir. E eu digo para vocês, parem, pensem, respirem, escute, olhem, observe, né? Então, assim, isso tudo é muito rápido, porque não é assim também, pare e fica horas parada ou horas observando, mas o ato de esse milésimo de segundos de uma respiração já faz as coisas mudarem. Então, reagir imediatamente, não. Talvez em algumas situações eu preciso levar alguns dias para assimilar. Agora, guardar esse sentimento, fingir que ele não aconteceu, também não é positivo. Por quê? Aí o que vai acontecer? Vamos que eu acordei hoje de manhã e eu, sei lá, tropecei e machuquei meu pé. Tá, aquilo me machucou, mas foi eu comigo mesma, né? Tá tudo certo, mas me irritou, mas eu não tive nem tempo de olhar se machucou meu pé. Aí eu saio e venho para o consultório, aí eu passo acontece uma coisa na rua e eu falo assim, não, eu tô sem tempo até de olhar para isso, vou embora. Se eu chegar aqui, por exemplo, e alguém me olhar de um jeito que eu ache, né? Porque aí é eu sentindo isso, que não foi bom, é capaz de eu reagir com essa pessoa que só me olhou. Entende? Então, assim, eu preciso... Agora, mas também no dia a dia, na correria, não dá para parar para olhar todos esses pequenos sentimentos. Sim, mas quando eu já estou no trabalho do autoconhecimento, eu consigo assimilar isso e resolver. Porque guardar, dizer assim, olha... alguém me fez alguma coisa, né? Eu tenho uma mágoa, eu tenho um sentimento aqui e eu não consigo falar isso para a pessoa. Eu vou guardando e aí é onde acontece, infelizmente, a gente vê muito a questão da agressividade até física, não só verbal. Porque chega no limite, sabe? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas não era para isso tudo. Não precisava você ter tido essa reação, mas não é aquele momento daquela reação foi um gatilho para todo o resto que está guardado. Então, respondendo a sua pergunta, não é positivo quando eu simplesmente coloco numa caixinha e esqueço. Agora, se eu levar aquilo comigo para falar, tá, peraí, deixa eu olhar melhor para ver qual é a minha atitude, aí ok,
pode ser muito positivo. Então, é importante fazermos aquela tal de autoanálise, né? Isso é um bom começo. Exatamente, que é isso que eu estou te dizendo da autoanálise, né? Como é que eu estou sentindo? Tá, eu bati meu pé aqui, eu preciso ficar brava porque eu tropecei? Eu não... A autoanálise passa também por uma questão de culpa, né? A gente se culpa muito pelas coisas, então a gente se sente muito culpado e muito responsável por tudo. E a partir do momento que eu me sinto muito responsável por todas as coisas, eu coloco em mim uma carga que não me permite errar. Então, se eu não posso errar, eu não posso errar nunca. Então, eu não posso nem tropeçar. Eu não posso olhar feio para ninguém, eu não posso ficar brava, eu não posso. Então, se eu não posso, eu não me reconheço, eu não faço essa autoanálise. Eu deixo para lá. Agora, quando eu me reconheço, eu faço a minha autoanálise, percebo que sim, eu posso, eu também estou aqui, as coisas também acontecem comigo. Agora, a reação que eu vou ter para com as coisas pode ser muito mais tranquila, né? Com uma resolução muito mais efetiva. Porque se a gente entrar no nível de discussão e de agressão, a resolução não vai acontecer. Então, a autoanálise é fundamental. Ou você com você mesmo. Quando a gente fala de autoanálise, a gente está falando de análise também dentro de um consultório, né? Mas você com você mesmo, você com o terapeuta. Mas fazer isso é muito importante, porque a autoanálise nada mais é do que trazer para você o autoconhecimento, que é a base principal da inteligência emocional. Miriam, uma última pergunta para você. As pessoas que têm essa inteligência emocional mais desenvolvida, que conseguem se controlar mais, enfim, que vão atrás disso, né, de se desenvolver, elas são mais bem-sucedidas, a gente pode dizer assim, tanto no trabalho, dentro de casa mesmo, nos relacionamentos, ela consegue ser mais bem-sucedida? Sim, consegue, porque nós somos seres que precisa, né? A gente está sempre rodeado de outras pessoas, em todos os sentidos. Nós não vivemos sozinhos. Então, usando o exemplo do Wilker, 2 irmãos dentro de uma casa, um fica bravo, o outro chora. Quando eu reconheço, quando eu faço as minhas autoanálises e quando eu consigo me centrar nas minhas emoções, eu consigo entender, por exemplo, se eu sou a que choro, né, que tenho mais vontade de chorar, eu consigo entender quem está mais bravo ou relevar em algumas situações e vice-versa. E aí a gente pode ver isso, pessoas que têm, né, que desenvolveram isso, e isso é científico, né? Pessoas que desenvolveram essa inteligência emocional, esse autoconhecimento, autoanálise, têm casamentos melhores, o número de divórcios diminui, no trabalho as relações ficam muito mais leves, porque eu paro, lembra da culpa? Eu paro de achar que eu tenho culpa pelo sentimento do outro, então significa dizer, eu paro de achar que tudo acontece por mim, ao meu redor, né? Então tá, aquela pessoa hoje tá mal-humorada, assim como eu disse, né? Eu posso chegar aqui e alguém me olhar feio e eu achar ruim. Não, se eu falar bom dia para a pessoa e ela não me responder, eu vou compreender que naquele momento ela não tá bem, então ela prefere ficar quieta. Não é porque ela não quer falar comigo especificamente. Então, quando você desenvolve isso, melhora muito, assim como eu usei das crianças, né? Que tem melhores relações, que tem melhores condições de crescimento, assim os adultos. Então passa por várias situações, Marina, a gente passa assim, ó, pelo casamento, com certeza melhora muito. A questão do desenvolvimento profissional, porque as suas relações e inter-relações melhoram muito. Você para de, por exemplo, descontar suas emoções na comida, na bebida. Então muita gente que tem compulsão, seja por álcool, seja por alimentação, conseguem também melhorar e às vezes até eliminar essas compulsões através dessa análise, né? Desse autoconhecimento, da compreensão do que eu sinto e por que eu sinto daquela forma. Miriam, tudo isso que a gente está conversando aqui parece muito subjetivo e tudo é um exercício, né? A gente tem que começar a implantar cada um ali da sua maneira, a sua rotina. Muita gente, eu sou um exemplo,
precisa de algo bem mais físico ali, né? Algo mais palpável. O que é que eu costumo fazer? Pregar, às vezes, notas, lembretes no celular, no computador. Meu computador aqui mesmo na TV é cheio de post-its, né? Aqueles adesivos ali escritos assim, não reclamar, ou foco na solução, esse tipo de coisa assim, né? Isso para mim funciona bastante. Essa pode ser uma boa dica para as pessoas que muitas vezes se esquecem de fazer esse tipo de exercício, de cuidar ali das próprias emoções? Sim, perfeito, pode. E aí é isso mesmo, Will, que cada um vai desenvolvendo, né, as suas próprias habilidades. Então, como eu disse, fazer um momento de oração, um momento de meditação. Eu digo meditação porque a meditação que é você com você, né, buscando algo que te compreenda, que te preenche. Então, assim, uma meditação, uma oração. Outros vão falar assim, não, no momento em que eu estou em casa, cuidando da minha horta, eu consigo pensar melhor nas questões. Outras pessoas podem falar, não, eu gosto de correr. Quando eu corro, eu consigo, né, me conectar comigo mesmo. Ou ainda questões muito mais práticas, né, ou fáceis, que é isso que você acabou de falar agora. Você está falando isso, mas eu vou confessar para você que eu também faço isso, sabe? Eu coloco frases, eu coloco coisas assim que eu preciso lembrar e que eu preciso fazer, mas não é coisa assim, preciso comprar ou não, né? Mas assim, coisas minhas que eu preciso mudar. E isso faz uma diferença danada. Você está fazendo a coisa certa, sim, e é uma boa dica, sim, para as pessoas. Tá aí, coisa fácil, né? Simples aí da gente fazer para tentar se controlar um pouco mais, dominar as nossas emoções. Miriam, acho que a gente tinha assunto aqui para falar por horas, né, Marina? Mas o nosso tempo acabou, infelizmente. Quero agradecer, viu, pela sua participação. Obrigada, Will. Eu agradeço sempre. Obrigada aos telespectadores todos. Espero ter podido trazer um pouco de informação e, apesar da complexidade do assunto, né, que as pessoas conseguiam pegar alguma coisa aí para que fiquem melhores, que essa é a nossa intenção sempre. É isso mesmo, viu? Importante demais e a gente agradece mais uma vez aí. Tchau, tchau, viu? Tchau, até.